um estúdio de Airbnb em Floripa, inspirado em Van Gogh. Vem comigo conhecer esse projeto, cada detalhe. Um casal de russos me contratou para fazer esse projeto lá em 2023. Esse projeto teve a colaboração da arquiteta Josefina Alvich. Josi, um beijo. E vou trazer o contexto. Como que é esse projeto? Ele é um estúdio com uma área de mezanino, que é toda a suíte. A parte terra é o living, com sacada e um banheiro que depois a gente transformou em lavanderia. Quer saber quanto que foi investido nesse apartamento? Então fica até o final. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para fazer parte da nossa comunidade Tudo de Bom. Vamos para o tour? Esses clientes, eles queriam o tema de Van Gogh com o uso de Airbnb. Então, nós compilamos essas duas coisas e fizemos essa paleta neutra como base e nos detalhes no mobiliário que a gente trouxe os pontos de cor. Logo após a gente ter feito essa produção, essas fotos, vieram os quadros, né? Uma pena porque eu gostaria muito de ter fotografado com os quadros. Mas ele colocou quadros do Van Gogh ali na escada e em alguns outros pontos, né, como na cabeceira também, e para esconder o quadro de luz. Tá? Então, assim, nós trouxemos o sofá azul como um ponto de cor que lembra o Van Gogh, e esses quadros, eles acabam conectando os pontos, sabe? O verde, que é muito presente. Inclusive, o amadeirado dos móveis lembra esse tom de ocre do Van Gogh. E nós exploramos muito o uso de móveis soltos, muito. Inclusive, trazendo móveis soltos da internet, coisas que eu fiz também no apartamento HG Jurerê. E isso traz uma riqueza de detalhes, traz uma beleza que foge do padrão, né? Muitas vezes, na marcenaria, nós trazemos muita dureza para o ambiente, muita frieza, e dependendo da cor que a gente coloca, do padrão, do projeto, aquilo fica ainda pior, parece uma clínica. Não desejo isso para ninguém. Mas aqui nós usamos marcenaria aonde realmente precisava. Na cozinha, no banheiro, na lavanderia, na cabeceira, sabe? Seja para atender essa questão de espaço, seja para a gente trazer pontos de luz, né, trazer aconchego, porque a gente sabe que uma cabeceira de marcenaria é mais fácil de limpar, ela é mais fácil de manter, e qual o acabamento que for escolhido, a linguagem que for escolhida, vai trazer um toque tão especial. Então fica até o final para você ver também a suíte. Aqui na cozinha, nós fizemos um espacinho para a geladeira que foi envelopada de verde para combinar com esse tom de verde da cozinha. A gente usou uma pedra natural, o Taj Mahal, e colocamos um puxador de sobrepor preto que dá um toque um pouco masculino, sabe? Um ar irreverente. E nós colocamos o micro-ondas e o forno alinhados para a gente ter uma linguagem visual, sabe, mais organizada. Nessa parede tivemos pouquíssimo espaço, mas ao mesmo tempo que deu para atender quem precisa cortar algum legume, usar o cooktop, usar o micro-ondas, usar a pia, tudo organizado e pensado para o público que eles gostariam de atingir. Logo ao lado nós temos o hall de entrada, podemos chamar assim, que é um espaço para a pessoa sentar, guardar os sapatos, pendurar canga, guardar coisas. É um espaço à parte, uma chapelaria que os clientes queriam muito aproveitar esse espaço, inclusive do piso ao teto. Por isso que a gente também incorporou a marcenaria com esses detalhes. Da cozinha é isso. Nós agora vamos para a sala de jantar, que é bem pequenininha, intimista, e nessa sala de jantar nós colocamos uma luminária bem em cima da mesa de jantar, sabe? Para conectar, para juntar,
trazer aquele clima intimista, aquele romantismo mais oculto, sem ser algo óbvio, e 2 cadeiras simples, mas ao mesmo tempo que são atemporais, sabe, trazem um ar um pouco de farmhouse, de fazenda. Essa mistura que a gente traz do praiano, do farmhouse, do moderno, de arte, do antigo, texturas naturais, a fibra natural, tudo isso traz esse universo, essa atmosfera boêmia, esse ar boêmio, né? O estilo boho, ele está presente em muitas casas, só que as pessoas muitas vezes não sabem. E a mesa de jantar, ela foi escolhida a dedo para não trancar a circulação, deixar um espaço mínimo de circulação, mas a mesa redonda, ela traz isso de seu coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Então, eu amo mesa redonda. Tento sempre pensar com carinho nessa questão de como que um espaço pode ser mais aconchegante, fluido, e geralmente a mesa redonda ou a oval, elas trazem essa fluidez. Vamos para a sala de estar. Aqui nós temos um sofá de 2 lugares, compacto, mas com um tamanho bom para ficarem 2 pessoas. Tem um tapete circular que faz a demarcação desse ambiente, fazendo com que o sofá não pareça perdido no espaço ali. E nós temos um rack, que ele foi comprado pela internet, e ele veio até com 2 tons diferentes de MDF, um pé meio alaranjado assim, e que a gente resolveu com envelopamento. E no rack nós tivemos o cuidado de separar um espaço para vitrola e também para os discos de vinil, que traz um climinha todo especial. Isso foi uma das premissas do cliente, dos clientes, para trazer esse aconchego também de uma maneira sensorial. Gostou desse tour por todo esse living, digamos assim? Não sei se você reparou, mas a escada é uma escada pré-moldada, que ela veio com uma textura de cimento queimado, né? Uma coisa meio estranha, mas que o cliente não quis mexer e a gente tentou harmonizar de alguma maneira, né? Então, quando a gente traz uma paleta neutra, que ela acaba trazendo uma coerência para o todo o ambiente, a gente também ofusca, a gente deixa como não evidência alguma coisa que a gente não queira, sabe? Então a escada foi isso, a gente não mexeu, não quis mexer por questão de budget também, e a gente tinha que respeitar o valor que o cliente queria gastar, e a gente sabia que a escada não era algo tão importante assim para mexer, né? Agora a gente vai para a área de serviço, que era um banheiro social. E os clientes fizeram questão de que esse ambiente fosse um espaço para lavar roupas de uma maneira rápida. Sabe aquela coisa de sair um hóspede, entrar outro, então tinha que ser papum. E também ser um espaço para guardar malas, para realmente ser um apoio, tanto para eles quanto para os hóspedes. Então, quando você entra na lavanderia, você vê uma pia que seria a infra para fazer uma pia de banheiro, mas aí a gente fez com tanque, né? E aí logo ao lado nós temos o espaço para malas, temos armários superiores, também um vassoureiro que fica bem no cantinho, que foi um espaço muito bem calculado e aproveitado para guardar produtos de limpeza, um aspirador vertical, um rodo, vassoura, enfim. E as máquinas, tanto de lavar como de secar, eles queriam que fossem separadas. Então, nós fizemos de uma maneira que ficasse algo funcional e não claustrofóbico, sabe? Então, ficou muito bom esse espaço neutro também. Usamos uma pedra que eles não queriam priorizar de colocar uma pedra cara ou exuberante, como nós temos o Taj Mahal na cozinha, né, o branco Paraná no banheiro. Então, ali a gente utilizou uma pedra que é o branco Itaúnas, tá? Que também colocamos um tampo, e esse tampo nós pedimos para a marmoraria fazer algo de encaixe, para quem quiser usar aquela bancada toda, pode usar com um tampo encaixado no tanque.
E quando quiser usar o tanque, é só tirar essa tábua, né, e usar tranquilamente. Agora a gente vai para o último espaço desse pavimento. E esse espaço, ele é um espaço assim, ó, compridão e super estreito, que é a sacada. Essa sacada, ela tem 60 centímetros de circulação e, sei lá, uns 5 metros de extensão. E nela nós temos o espaço do aquecedor de passagem, nós temos as condensadoras de ar-condicionado que ficam ali e cá entre nós, não é nada agradável a gente ver esse tipo de equipamento, né? Ainda mais no espaço de Airbnb. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos umas plantas tropicais para deixar essas máquinas mais camufladas. E também quem está dentro do living consegue ver essas plantas, né? Faz um quadro bonito, além do pasto que a gente vê logo em seguida na paisagem, né? E nós queríamos que esse lugar, que é a sacada, que tem um visual muito bonito, a gente vê cavalos passeando, cisnes, vê, sabe, uma paisagem bonita, vê o Morro do Lampião, vê o pôr do sol, vê o nascer do sol, é muito bonito. E a gente queria valorizar com um espaço que as pessoas pudessem sentar, fazer um lanche ali, curtir o lugar. Eu consigo imaginar esses momentos especiais ali, seja em solitude ou acompanhado. E para isso acontecer, nós precisamos fazer uma bancada suspensa anexada no guarda-corpo. E para isso a gente usou um carpinteiro de mão cheia que fez essa conexão ali e fixou no guarda-corpo. E as banquetas, elas vieram para trazer esse encaixe, né? E para isso elas tiveram que ser mais altas do que o habitual. E logo no cantinho tem um espaço ali que estava bem mortinho. Ou a gente colocava uma planta, ou colocava uma poltrona, mas a gente sabe que os clientes precisam de espaço, um espaço para guardar cadeiras de praia, raquete, ombrelone não, guarda-sol, enfim, cooler. E a gente trouxe um armário de madeira de lei que mandamos fazer. Agora vamos subir as escadas? Eu vou entrar no meu ambiente predileto, que é a suíte. Na suíte, nós não tínhamos guarda-corpo e nós tínhamos um layout muito apertado. E quando os clientes colocaram no briefing que queriam uma cama queen, nós tivemos que quebrar a cabeça para fazer com que esse layout ele ficasse fluido, sabe? Alguém acordou, quer sair de um lado, tá livre, a outra pessoa acordou, sai, não precisa sair igual sair da cama de ré, né, deitado. Os clientes, eles quiseram fazer com que essa cama ficasse encostada na parede. Para eles, era a única solução. E eu mostrei para eles, por A mais B, que a gente poderia sim fazer um espaço fluido, que atendesse as necessidades deles e dos hóspedes e que realmente ficasse algo satisfatório. Uma cama no canto, assim, é quando você tem muitos benefícios e eu não estava vendo nenhum benefício colocar aquela cama ali no canto. Quando é para uma pessoa jovem, né, que ela dorme sozinha ali, beleza, mas quando a gente fala de casal, quando fala de conforto, de valorização do imóvel, quando se trata de um imóvel para investimento, isso é muito importante a gente pensar. E essa cama, ela foi posicionada de uma outra maneira, não que a construtora tinha idealizado, então nós colocamos uma cabeceira de marcenaria para colocar tomadas, luminárias, para trazer um aconchego, ser mais fácil de limpar também e para essa cama ser mudada de lugar, né? Então ela foi para esse lugar aqui e colocamos um guarda-corpo com uma extensãozinha de uns 10 centímetros que a gente ganha mais circulação. E, gente, faz toda a diferença. São detalhes que fazem toda a diferença. A pessoa não vai bater com as canelas né, o joelho na quina da cama, tudo isso, porque ela tem mais espaço para passar. 10 centímetros para a gente faz toda a diferença. Esse guarda-corpo, nós fizemos em serralheria com essa parte de cima
com esse arremate em madeira natural. E os clientes queriam muito essa cascata de plantas pendentes. E à medida em que elas forem crescendo, elas vão aparecer para quem está no living também, o que eu acho um charme. De um lado da cama, a gente colocou um móvel que ele é 2 em 1. Ele serve para colocar um celular, uma garrafinha, um livro. Ao mesmo tempo, dá para colocar roupas, pendurar, porque ele serve de cabideiro. E do outro lado da cama, uma mesinha que nós usamos no mesmo tampo de pedra natural que tem no banheiro, né? Então pedimos para o marmorista fazer. Então temos apoio nos dois lados da cama e inclusive em cima da cabeceira. Quem quiser deixar um celular ali ou até um quadro e um tapete bem grande de sisal que cobre toda a área da cama, inclusive as laterais todas, né? Então quem pisa no chão já sente o tapete, não sente o piso gelado, sabe? É um piso que veio da construtora. Nós temos maneiras de trazer mais conforto, mesmo não trocando o piso, né? Mas poderia ser um piso quente, poderia. E para apoio também temos uma cômoda. Essa cômoda linda que ela tem gavetas, tem o tampo para aproveitar ali em cima, para se organizar, um cestinho, ali dá para deixar a mala também do lado, dá para deixar lá na área de serviço, mas se a pessoa quiser subir com a mala e despejar as coisas lá em cima, também pode. E temos também esse espelho, que para mim é uma moldura, uma das molduras mais lindas que nós poderíamos ter. Por quê? Essa moldura, que eu chamo, é um espelho que ele é posicionado de uma maneira que ele reflete a paisagem que tem lá fora, que é nossa, um paredão de árvores muito bonito. Então, quem senta em frente ao espelho é inundado da paisagem que tem os fundos. É maravilhoso, é muito bonito. É um efeito surpresa, sabe? Quem senta ali e se olha não deixa de perceber como o entorno desse lugar é bonito. E na suíte nós temos uma viga que ela faz um piso que ele não tinha muita utilidade, não tem como circular ali, mas ao mesmo tempo dá para colocar plantas, né? Então colocamos plantas ali nos janelões, que tem 2 janelões enormes de vidro fixo, colocamos cortina motorizada e também colocamos um sofazinho feito na estofaria, e esse sofazinho fica ali, encosto e assento, a pessoa senta, ela curte a paisagem, ela conversa com quem está na cama. Todos esses cenários a gente pensa, sabe, para trazer mais significado para esse espaço. E um detalhe que é super especial é essa luminária logo no centro da cama, sabe? Ela traz, assim, um aconchego. Eu não sei o que acontece com os pendentes de fibra natural, mas eles trazem algo intimista. E aqui a gente trouxe em cima da cama. Toda essa luz que passa pelas fibras, elas trazem um filtro tão bonito, sabe, que até se você ligar a luz do teto, fica aconchegante, diferente de quando a gente precisa colocar um pafão. Então, trouxe um ar muito especial e com uma altura boa, né, ninguém vai bater com a cabeça ali, enfim, tudo isso é pensado também. Agora vamos para o banheiro. Esse banheiro, ele foi campeão de postagens na Casa e Jardim. Pelo menos umas 7 postagens do banheiro teve. Eu fiquei impressionada com a repercussão que teve esse banheiro. E esse banheiro, ele já veio com uma base neutra, mas mais fria. As paredes do box, o piso, eles têm um efeito de cimento queimado, sabe? De concreto, que a gente precisou usar como ponto de partida para fazer esse banheiro. Então, nós fizemos um box com os detalhes em preto, os metais são preto fosco, para combinar com esse cinza. Em contrapartida, nós colocamos velvet nessa parede para trazer algo mais charmoso. Também usamos velvet na suíte, na parede da suíte. Sabe que casa fica uma coisa interligada com a outra? E nós fizemos uma bancada de uma maneira simples e funcional, que não gere manutenção. Essa bancada a gente fez de branco paraná.
Fizemos também uma prateleirinha que vai de fora a fora, que serve para colocar vasinhos com flores, serve para colocar pasta de dente, barbeador, sei lá, coisas do dia a dia, sabe? E essa arandela que traz essa luz frontal e o charme, sabe? Aquele charmezinho para noite. E por último, esse espelho. Esse espelho, ele é um espelho que é uma espelheira, né? A gente chama de espelheira quando tem profundidade e espaço para guardar coisas dentro. Então, nós fizemos com uma profundidade bem curtinha, só para guardar coisas pequenas, né? Que banheiro é mais isso, é mais coisas pequenas. E nós fizemos com porta de correr, então fizemos uma moldura, o espelho e com porta de correr para não ter que abrir e ir com a cabeça para trás, sabe? Então, fizemos dessa maneira. E esse banheiro, ele ficou muito charmoso. Espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto a casa e jardim. Quanto você acha que custou esse projeto? Agora é a hora da verdade. Fizemos pedras muito bonitas, diferentes, uma cozinha que tem muitos anos de garantia, de uma loja renomada. Ao mesmo tempo, usamos móveis soltos, algumas da internet, mandamos fazer tapetes muito bonitos, cortinas motorizadas, sabe? Cortinas de 5 metros de extensão. Então, nós fizemos uma serralheria muito ornamentada na parte da suíte. Então, foi uma mistura inteligente para chegar nesse resultado que os clientes amaram e, inclusive, eu também tenho muito apreço por esse projeto. O budget desses clientes era de 160 mil e nós chegamos neste valor de 160 mil, tirando roupa de cama e louças que realmente não está incluso num projeto de interiores, né? E também tirando a parte de acompanhamento de obra e projeto. E aí, você gostou? Achou que ia ser mais? Achou que ia ser menos? Me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. Para mim foi uma grande satisfação fazer esse projeto, para a Josefina também, e eu espero que para você tenha sido muito gratificante de estar aqui e acompanhar esse projeto com a gente, né, para esse tour que nós fizemos no Estúdio HH.